minha gente querida, minhas amigas, meus amigos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. Estamos juntinhos aqui até as 2h30 da tarde. Se você está nos acompanhando através do Instagram ou do nosso canal no YouTube, manda um alô aí no chat. Fala, oi, eu tô aqui. Quero saber quem é que tá com a gente. Isso é muito bom, porque você interage, né? E aí a gente faz uma verdadeira troca. Isso que é maravilhoso nessa vida interativa, conectada. E você que está assistindo a gente através da televisão também pode interagir através das redes sociais. Tá com o seu celular na mão? Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram. O meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial. Então manda mensagem lá, porque a gente tem nosso momento de correio elegante, a nossa entrega de beijos aqui. Você quer mandar um carinho para alguém, fica à vontade. É hora de mandar esse beijo especial. E também você pode fazer a pergunta em relação às pautas. A pauta de saúde, por exemplo, é uma verdadeira consulta. Hoje a gente vai falar de dores no pé. Você tem dor no pé? Pois é. Tem gente que tá aí com o pé tá matando a pessoa, né? Então manda a sua pergunta, tá bom? Agora, de antemão, eu entrego o Vida Melhor nas mãos de Deus. É pra Ele, com Ele, por Ele que eu tô aqui. E te convido para me acompanhar num momento muito especial, que é a leitura da palavra do dia. Vamos a ela. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso não é uma sugestão, é um mandamento. E é bíblico. E Jesus confirma no nosso coração que é a vontade dele. Que a gente se alegre na esperança, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tenha esperança sempre, porque no final tudo dá certo. Para que a gente seja paciente na tribulação. A vida é muito cheia de desafios. Tem gente que tem muitos desafios, outros, aos nossos olhos, um pouco menos. E às vezes, quando a gente está no meio do furacão, a gente fala, não estou entendendo por que eu sofro tanto. Não estou entendendo por que tem tanto problema na minha vida. Mas você não está só. E no final das contas, vai dar tudo certo. Você vai ser exaltado. Porque Deus te ama incondicionalmente. Deus cuida, mesmo que a gente não veja. Tenha paciência. E persevere na oração. Continue orando. E continue orando, entregando a sua ansiedade, mas já com gratidão. A Bíblia fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com oração e súplica e ação de graças, coloque seus pedidos a Deus. Então a gente pede, suplica, mas já agradece. Porque Ele é bom o tempo todo. E com Ele a vida fica cada vez melhor, tá bom? Já falei que vamos conversar sobre dores nos pés, então capricha na pergunta. Vamos aprender a fazer um sabonete com óleos essenciais. Hoje a gente vai descobrir como é que se faz o verdadeiro molho Caesar. Gente, essa é uma salada muito famosa nos Estados Unidos. Ela veio para o Brasil, ganhou o gosto do brasileiro, e às vezes a gente quer reproduzir em casa e não sabe. É uma salada que tem um sabor todo especial, então a gente vai aprender hoje a fazer, tá bom? E ainda uma conversa sobre o adoecer e as nossas emoções. Bate-papo bem importante. Será que as nossas emoções vão interferir na nossa saúde física? A nossa saúde mental e emocional interfere na nossa saúde física? Fica comigo e também mande ou a sua história, ou a sua pergunta, a sua colocação lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Combinado? Então, bora lá. Gente, dor no pé, tornozelo, você sabe que estão entre as principais causas de queixas da população adulta, né? Segundo as pesquisas, 85% dos brasileiros relatam sentir dores nos pés, de vez em quando. Alguns afirmam que sentem com muita frequência, cerca de 30%. As mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Por que será, né? Eu acho que é porque a gente usa salto, é estimulado a salto, não sei, não tenho certeza se é isso, mas talvez sim, também nossa condição hormonal, de repente a gente tem um pouco menos músculos do que os homens, mas o fato é que
vem as condições também, como pé chato, esporão, joanete, a dor nos pés é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então eu recebo hoje o ortopedista Dr. Bruno Li para falarmos juntos sobre os nossos pés. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos sentar. Vamos lá. E falar sobre os pés. Então, hoje eu trouxe esse pezinho de acrílico aqui, porque eu achei interessante. Às vezes a gente olha aqueles raio-x, vê aquele monte de placa, aquele monte de parafuso e não entende direito para que serve, né? Então, eu queria saber se tem alguma curiosidade de saber em alguma... Olha, específica. primeira coisa, quando eu olho para um pé, eu fico pensando assim, aqui já é a parte do dedo. Isso. Os dedos são daqui para cá. Ah, é daqui para cá? Isso. Tudo isso aqui já é dedo? Tudo isso o aí já dedão que tem esse pé, hein? É porque, na verdade, a gente enxerga... A divisão do dedo é mais ou menos aqui, ó. Só que ele inicia um pouquinho para trás. Tá. E aí, aqui é a parte onde tem a unha? Aí é a parte onde tem a unha, exatamente. Tá, interessante. Qual é a parte mais sobrecarregada dos nossos pés? A parte mais sobrecarregada é aqui, ó. Aqui é onde fica a bola do pé. Esses 5 ossões compridos aqui, eles são chamados de metatarsos, né? Então, quando a gente pisa, a gente apoia basicamente o calcanhar e essas 5 cabeças aqui no chão. Principalmente pessoa de terceira idade acaba tendo... a gordura da planta do pé vai ficando fininha e aí o tecido que segura o dedo no lugar, ele vai degenerando e o dedo começa a ficar assim, ó. Já viu assim, olha, você tem o dedinho bem curvadinho? E aí, se a gente imaginar que o dedo tá assim, essa cabeça fica mais saliente. Aí dói mais essa Dói parte mais aqui ainda. do pé. Essa aqui é a região que costuma dar mais Como problema. chama essa região? Chama a cabeça dos metatarsos. Cabeça dos metatarsos. Isso, só que a gente pode ter problema... E o calcanhar? Ele também é sobrecarregado, né? Calcanhar também. Então a gente acaba tendo, principalmente nessa região, o que é mais comum é fasciite plantar, que é o tal do esporão. Que é uma sobrecarga que existe aqui, que o pessoal... Eu não gosto muito de chamar de esporão, porque quando a gente diz esporão, a gente tende a dar a ideia de que o problema está naquele bico de osso. Aquele bico de osso não é o que dói. O que dói é o tecido que fica inflamado, né? Tá. Então... Quando eu era criança, usava-se colocar botinha ortopédica nas crianças de forma geral, né? Sim. E hoje em dia eu não vejo mais nenhuma criança de botinha ortopédica. Graças a Deus. Os meus filhos já não usava-se mais botinha ortopédica, mas usava ainda um tênis mais recomendado do que outro. Como é que está isso hoje? Então, o que o pessoal observou? Depois de anos utilizando botinha ortopédica, se observou que algumas crianças iriam ganhar a curvatura do pé, porque ela serve basicamente para a criança que tem o pé chato ganhar a curva do pé, né? Só que criança pequena, todas as crianças elas têm o pé chato. E algumas vão ganhando mais a curvatura, algumas não, independente do uso da bota. Então, o pessoal observou que não tem diferença estatística entre as crianças que usam bota ou não, na vida adulta. A curvatura do pé, ela modifica a qualidade de vida do andar do indivíduo a partir do momento que ele começa a crescer, ou é apenas uma característica estética? Ela altera, com certeza. Então, quanto mais plano, maior a alteração. Tem gente que se adapta a essa condição, tem gente que não. Se a gente imaginar, quando a gente deixa uma pegada na areia, não fica o pé inteiro, né? Só um pedaço. Fica só essa parte lateral. Então, o pé ele é um formato de arco, ele é como se fosse uma mola. Se a gente imaginar que o pé é chato, na verdade, os ligamentos eles são frouxos, os tendões eles são frouxos, isso acaba gerando uma deformidade. Então, o pé ele absorve demais o impacto, ele pode ter... sobrecargas em alguns locais e a pessoa acaba cansando mais. Vamos colocar a imagem, então, de um pé chato. Não é o seu, não. Não, vou colocar a imagem do seu pé, fica tranquilo. Um pé chato. Vamos ver aqui no vídeo, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que o meu pé é chato? Será que o meu pé é normal? Eu, às vezes, me pergunto assim, será que o meu pé tá dentro dos parâmetros? Olha que interessante. Então, o pé, esse é um pé chato é um pé super grave. Avançado, né? Exatamente. Então, na verdade, o pé chato, em linguagem clínica, ele é um pé plano valgo abduto, né? O que significa isso? O plano é essa primeira figura, que ele é chato. O valgo é essa jogada que o calcanhar dá para fora, né? Olhando de trás. Então, a gente pode imaginar que sobrecarrega todas as estruturas de dentro
mediais do pé. E o abduto é essa ponta do pé que aponta também para fora. Puxa, essa pessoa deve ter problemas na coluna, né? Porque o joelho deve ficar para dentro. Sim, acaba afetando o joelho também, em casos mais graves. E aí, quanto mais grave, mais coisas a gente tem que corrigir. Então, geralmente, o tratamento para esse tipo de deformidade é cirúrgico. E aí, a gente tem que corrigir as 3 deformidades. Tem que corrigir o plano, o valgo e o abduto. Então, assim, só que não necessariamente você precisa corrigir tudo em todas as pessoas. Depende muito de grau, depende muito da capacidade física da pessoa, das queixas que ela tem. Geralmente, o que mais dá problema é o valgo, né? Que é essa jogada do calcanhar para fora. Uma pessoa que tem o pé chato, ela já nasce com o pé chato ou porque ela fez mau uso do pé? Ou usou o sapato inadequado? Ou forçou o pé antes da hora? Ou Nossa. a mãe botou para andar antes do que estava pronto? Tem o pé chato da criança e o pé chato do adulto. O pé chato da criança, ou ele é constitucional, que é uma característica dela mesma, ou tem crianças que nascem com um osso a mais no pé, 2 ossos grudados, que é chamado de coalizão tarsal ou de barra óssea. Então, 2 ossos que deveriam ser... Deixa eu ver, aí onde que é esse osso? Várias possibilidades. O mais comum é ligando esse osso com esse, que é o calcâneo navicular. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Esse osso que é um com osso esse. do lado, que é o osso do calcanhar com o osso aqui da parte de dentro. Ou ligando esses 2 aqui, ó. Mostra para essa câmera aqui, por favor, doutor. Ou ligando esses 2 aqui, ó, que é a talocalcaniana. Então, se você imagina que esses 2 ossos são grudados, esse lado vai crescendo e esse não, né? Então, acaba alterando todo o formato do pé. Isso aí pode acontecer ao longo da vida? Geralmente, quando tem a coalizão tarsal com deformidade, é no estirão de crescimento que ele acende, né? Que ele começa a dar então, mais por exemplo, a sintomas. coitadinha das crianças que ficaram usando botinha ortopédica, não serviu para nada, foi só sofrimento à toa. Foi só sofrimento à toa. E olha que interessante, tá vendo que parece que ele tá cortado aqui? Não é que parece que ele tá cortado, ele tá cortado. Então, um dos tipos de cirurgia, se a gente imaginar, né, que o pé está pisando para fora, se você cortar o calcanhar e alinhar ele para dentro, você realinha o pé. Entendeu? Então, é justamente o que ele fez aqui. Aqui é o lado de fora, aqui é o lado de dentro. Então, aqui é feita uma osteotomia, um corte no calcanhar, joga ele para dentro ou se fixa com parafusos aqui ou com essa placa. Então, na verdade, essas sínteses, essas placas, elas servem justamente para a gente fixar o osso no lugar que a gente quer que ele fique, para ele grudar naquela forma, para a gente tratar as deformidades, geralmente. Ok, então, normalmente o tratamento é cirúrgico? Geralmente, assim, a gente sempre tenta calçados mais firmes, fisioterapia, mas quando não funciona, para corrigir a deformidade mesmo, aí é só cirurgia. Perfeito. Atualmente eu não tenho, mas já tive aqui no programa uma propaganda que era de coisas que... sapato, palmilhas, que corrigiam o pé, né? Que a pessoa andava bem. Isso é balela ou funciona de verdade? Para mudar o formato do pé, não tem tênis que mude o formato. Para tirar o desconforto, para evitar Isso, a sim. dor. Às vezes, é que assim, as palmilhas funcionam melhor por quê? Porque geralmente a palmilha você consegue fazer uma correção que ela é mais individualizada. Se a gente for imaginar em termos de mercado, você não pode fazer um tênis, por exemplo, um caso desse. A correção seria você fazer uma palmilha meio assim, elevando a parte de dentro do pé para o pé pisar um pouco mais aprumado. Só que se você fizer uma palmilha muito grande em um tênis, você vai vender menos. Entendi. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas precisa de uma correção muito pequena. Então, assim, ele ajuda, claro que pode ajudar, mas geralmente a palmilha ela é mais individualizada. Você Então, não, consegue... palmilhas individualizadas. Ah, não, era ajuda isso demais, que a gente ajuda vendia demais. aqui, que era fazer fazer a palmilha individualizada. Ela não muda o formato. Ajuda mesmo. Ela não muda o formato do pé, mas às vezes tira totalmente a dor. Nossa, que bom. Bom saber, né? Ajuda demais. Eu dou uma pesquisada sempre antes de falar de qualquer produto, mas é bom a gente ter o aval de um profissional de confiança. No caso do Dr. Bruno Lee, é de muita confiança. Agora, tem um outro tipo de pé. Tem o pé chato e tem o pé calvo. Cavo. É, que ela tem a cava do pé. Ele é o contrário do pé chato. Então, o cavo é o contrário do plano e o abduto é o contrário de aduto, né? Então, o pé, ao invés de jogar para fora, ele joga para dentro. E, em vez de ser valgo, jogar para cá, ele é varo. Então, é pé cavo varo aduto. Ele é exatamente o oposto do outro.
Quando eu era adolescente, eu achava que lindos era ter um pé assim. Um pé bem curvadinho. Eu achava que isso era um pé bonito. Não, isso é um pé que precisa de correção. Ele gera mais problema que o pé plano, porque se você imaginar, olha a cabeça dos metatarsos ali. Sofre uma ultra pressão ali. Pressão tremenda. Costuma dar muita dor, pode dar até fratura por estresse, ele degenera o tecido que segura o dedo aqui na frente do pé muito mais rápido, dá bastante problema pé calvo. Uma cirurgia no pé deve ser muito complicada de recuperação, né? Depende da cirurgia. Hoje em dia, a grande maioria, quando a gente opera daqui para cá, a pessoa consegue pisar desde o começo, porque a gente usa calçados que jogam a carga mais aqui no calcanhar. Quando a cirurgia é daqui para cá, aí geralmente a gente tem que segurar algumas semanas para liberar a carga. Cirurgia de pé, a gente pisa, né? Então tem que tomar cuidado na carga, é meio chatinho mesmo. Ok. Bom, vou fazer o seguinte, abrir para as perguntas, tá? Pode colocar na tela, a gente tem nosso vídeo wall aqui e é muito bom porque fica realmente um momento que ajuda muito. A Lorena Cardoso diz assim, boa tarde, por que acontece rachadura no pé próximo ao calcanhar? Já fiz tratamento com podólogo, mas o problema voltou. É um problema de pele, mas o ortopedista pode ajudar? Assim, eu acho que o ortopedista pode verificar se existe algum sinal de sobrecarga naquela região, mas geralmente assim, existem fatores genéticos, mas é muito atrito também, né? É muito atrito. Você sabe que, Lorena, não sei a sua idade, mas a gente vai envelhecendo, até mesmo as questões hormonais, a pele vai ficando mais ressecada. E pé precisa, de fato, ser hidratado sempre, né? A gente precisa saber disso. E outra coisa, é comum que seja um pouquinho mais grosso, obviamente, porque a gente pisa ali, né? Mas dependendo de como é que a gente trata, às vezes vem mais grosso ainda, tem que tomar cuidado. Exatamente. Obrigada pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela. Tamis Moda. Doutor, tive esporão no calcanhar. Agora não dói mais, mas a fascite plantar não aguento de tanta dor nos pés inteiros. O que fazer? Boa pergunta, porque eu quero saber qual é a diferença de esporão para fascite plantar. Então, o esporão e fascite plantar, eles são quase sinônimos, né? O esporão, na verdade, é o achado radiográfico, que é o que aparece no raio-x, e a fascite plantar é a doença mesmo, né? Às vezes a pessoa confunde, porque se ela está dizendo que ela tem dor no pé inteiro, às vezes a dor dela pode ser aqui no metatarso. Que geralmente, o encurtamento dessa musculatura posterior aqui, ela pode gerar sobrecarga no pé inteiro. Então ela pode dar a fasciite mesmo, que geralmente se concentra mais aqui no calcanhar, ou pode dar metatarsalgia, que é a dor aqui na frente. Então precisa consultar o médico para ele detectar qual o problema. Aí você vê, doutor Bruno Lee, falando de encurtamento, né? Você tem feito alongamento, que não precisa ser na academia. Gente, de puxar o pé, alongar bem a batata da perna. É importantíssimo. Tem fortalecido essa batata da perna. Isso tudo é importante. Mulher, então, fica de salto o dia inteiro, às vezes esquece de alongar. Não é verdade? Sabe que tem mulheres que não conseguem ficar sem salto, né? De tão encurtado que é. Então... Imagina, se tiver uma sobrecarga aqui na frente, não tem problema como doer. desses. Com certeza. Olha, a gente daqui a pouquinho vai aprender a fazer um molho Caesar todo especial, molho Caesar premiado. Esse é muito bom. E o chefe responsável por esse molho Caesar, por essa aula maravilhosa que teremos já, tem uma pergunta. Chefe Otávio, boa tarde. Manda sua pergunta pra gente. Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar aqui de novo. Doutor, tem uma pergunta. Nós, chefes de cozinha e cozinheiros, a gente fica em pé o dia inteiro, às vezes 8, 10, 12 horas por dia. Eu quero saber se existe algum problema futuro que eu preciso me preocupar ou começar a tratar nesse momento em relação ao meu pé. Sabe o que acontece em pessoas que ficam em pé o dia inteiro? Pode responder para cá, doutor, por favor. Muito problema vascular. Então, às vezes, é interessante você, desde jovem, utilizar meia compressiva, porque você evita que essas veias se dilatem e vão dar problema lá na frente. Porque você parado, aquele líquido fica todo retido aqui principalmente aqui na panturrilha, e aí ao longo do tempo isso pode gerar problema. Então, meias elásticas para quem fica de pé é um ato de prevenção. Ajuda demais. Cuidado, viu? Tem que fazer. Olivia pergunta, minha filha tem 5 anos e pés planos, como eu, ainda pode ser corrigido? Obrigada, doutora e Cláudia. Eu acho que tem que ser corrigido a partir do momento que a criança tem sintomas, né? Se a criança faz tudo que as outras fazem, não tem dor no pé, brinca,
só observa, a gente não trata a vontade da mãe, a gente trata a criança. Agora, se ela começar a cair muito, se queixar de dor, não consegue andar, cansa, aí, eventualmente, existem tratamentos, né, não cirúrgicos, e existem procedimentos que são mais específicos, indicados para a criança, que são procedimentos reversíveis. Perfeito. A William diz assim, dor no calcanhar, que pode piorar com atividade de impacto, pode ser tratada com palmilhas, fisioterapia e cirurgia? Isso é verdade? Palmilhas, fisioterapia e cirurgia é basicamente tudo. Tudo, né? Ó, a maravilha. É assim, acho que cada caso, a gente sempre tenta nessa ordem. A gente tenta o tratamento não cirúrgico, então palmilha, alongamento, fisioterapia. Em casos em que isso não funciona, a gente pensa em tratamentos cirúrgicos. Mas funciona assim, funciona assim. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Você que mandou sua dúvida, segura aí. Samara Carvalho quer saber. Olá, Claudinha e doutor. Passo boa parte do dia em pé e meus pés queimam à noite. Já tentei mudar o sapato, mas não melhorou muito. O que posso fazer? Então, precisa investigar qual a causa dessa queimação. Que ela pode ser por sobrecarga mecânica, ela pode ser vascular, pode ser neurológica. Então, precisaria realmente descobrir. Se for sobrecarga mecânica, às vezes o alongamento, a troca de calçado, às vezes a gente tem a impressão. Sempre quando a gente vai comprar um sapato, o vendedor fala assim, esse aqui é ótimo, esse aqui é o pior. Para quem fica... sapato mole é o pior? Sapato, assim, ele tem que ser acolchoado, mas ele tem que ser não flexível. Para quem fica muito tempo de pé, ele é melhor, porque ele distribui a carga. Seria interessante, no caso da Samara e tantas outras pessoas que ficam o dia inteiro de pé, usar 2 sapatos ao longo de um dia? Por exemplo, um vendedor de loja que fica muito tempo em pé, é interessante que ele tenha um sapato ali para usar na metade do dia, para trocar, para dar um outro tipo de conforto? É porque a própria sola, ela vai se acomodando, né? Ela vai perdendo aquela altura, perdendo a elasticidade. Talvez seja interessante, sim. De repente coloca um mais alto, um mais baixo, né? Um com um formato, outro com outro. Mas assim, empregos em que a pessoa precisa ficar em pé o dia inteiro, algum grau de desconforto no pé vai ter, não tem jeito, né? Meia elástica e procurar um bom sapato. Exato. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Obrigada, Samara, pela sua dúvida. E eu sei que ajuda, né? E a dúvida de um ajuda o outro também, porque temos problemas muito parecidos, né? A Elisete Domingues. Eu comecei a sentir dor nos pés. Nos pés é ótimo. Dor no pé. Estou com esporão e tendinite do lado do pé. O que eu preciso fazer? O lado precisa ver se é o lado de fora ou o lado de dentro, né? Geralmente, quando a tendinite é do lado de dentro, com o esporão, às vezes a pessoa tem o tal do pé chato. Porque a deformidade em valgo, ela sobrecarrega a parte de dentro e o plano sobrecarrega a planta do pé. Ou se é do lado de fora, às vezes ela pode ter uma instabilidade, ter tido algum entorse, alguma coisa junto. Para a gente saber se tem o pé chato ou não, ou pé cavo ou não, a gente precisa fazer um exame no ortopedista ou só de olhar eu consigo saber como é que é o meu pé? Só de olhar dá para olhar. Assim, claro que tem que ter um olho um pouco treinado, né? Então, casos muito leves não, mas casos bem chamativos, que nem aqueles das fotos, dá para detectar. Maravilha. Tenho o pé largo e quando piso na areia só aparece os dedos e os calcanhares. Isso é normal? Geralmente, só os dedos e o calcanhar, às vezes... Será que não aparece aquela porção lateral? Porque se for só os dedos e o calcanhar... Então ela tá com um pé muito cavo. Pode ser um pé bem cavo, assim, né? Eu precisaria ver a pegada, é difícil dizer, né? É verdade. Mas assim, o normal, ele é de acordo com os sintomas. Se te incomoda, não é normal. Se não te incomoda... Doutor, a gente falou muito da fascite plantar, né? O esporão de calcânio e tal. E as dores nos dedos? Elas são comuns? Elas são comuns, mas nos metatarsos. Os dedos, eles doem geralmente por conta de deformidades, né? Então, eles estão relacionados aos dedos em garra. Então, quando existe aquela degeneração e o dedo começa a fazer isso, geralmente essa porção de cima, assim, ela começa a pegar no sapato, criam calos grandes, dolorosos, às vezes até a ponta do dedo pode incomodar. Tem aquelas pessoas que têm, como é que é o nome, gente? A joanete, né? Que fica um calombinho assim. Sim, joanete. Isso é ocasionado por quê? Na verdade, o joanete ele é ocasionado por esse osso, que é o primeiro metatarso, que ele começa a abrir. Então, essas duas cirurgias aqui, elas são cirurgias
Essa aqui principalmente para tratamento de joanete e essa aqui para artrose, que às vezes pode acontecer. Só que para casos mais graves, né, que a gente não... Tá. Como ortopedista, eu queria sua opinião sincera. Eu já ouvi falar assim, não mexa em articulações, porque quando mexe nunca mais vai ser a mesma. Sim. É realmente melhor evitar cirurgias? Eu acho que assim, uma coisa que eu digo para os pacientes é o seguinte, um pé operado nunca vai ser melhor do que um pé que não tem nada. Não vai. Agora, um pé operado, ele pode ser muito melhor do que um pé que te incomoda todo dia. Então, é tudo uma questão de perspectiva. Se você morre de dor, não consegue ficar 20 minutos em pé, começa a ter incômodo, é cheio de calo. Você opera, às vezes, assim, o grau de mobilidade não é igual, às vezes o pé não fica exatamente... Mas ele dói infinitamente menos. Tem que ver o que você está sentindo, né? Porque tem gente que fica fuxicando, procurando doença para fazer uma cirurgiazinha, né? Não, pelo amor de Deus. Aí não. Simone Vieira, boa tarde. Tenho dores no tendão de Aquiles. O que fazer para amenizar? Amo o programa. Doutor, onde fica o tendão de Aquiles? O tendão de Aquiles, ele é a continuação da musculatura aqui da panturrilha. Estou imaginando que aqui são os ossos da perna, aqui o calcanhar. Ele fica aqui mais ou menos, ó. Então, precisa ver qual o grau de degeneração, qual o grau de lesão. Se ele é mais leve, só o alongamento resolve, o alongamento e fortalecimento. Se são graus mais graves, tem uma degeneração muito grande, às vezes a gente precisa operar e precisa substituir o tendão doente por outro. São cirurgias um pouco mais complexas. Mais complexas. Você falou de desgaste dos tendões. Tem idosos que têm um rompimento desses tendões. Sim. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar? O conserto para esse problema é simples? Assim, se for só uma ruptura aguda, você abre, sutura o tendão e fecha de novo. O grande problema é a pele, às vezes pode ter complicação de pele, principalmente se a pessoa é diabética, assim. Mas correndo tudo bem, ele é relativamente simples. Mas o grande problema é quando ele já vem muito doente e rompe, assim. Aí você geralmente precisa de é comum? Comum, super comum. A Isabel Carmesiano, gostaria que me explicassem sobre neuroma de Morton. Tive no pé esquerdo, fiz infiltração. Agora tenho uma dor muito forte no pé direito, o que pode ser? Neuroma de Morton, ela é um nervo que cresce, é o nervo que dá a sensibilidade dos dedos. Então a gente sente o dedo porque de cada lado passa o nervo que ele é fininho, igual um fio de cabelo. Ele vai degenerando em algumas pessoas e ele começa a crescer. E aí ele é comprimido entre as cabeças. Isso dói, acaba dando dor nos dedos, choque. Como é que pode fazer o diagnóstico desse neuroma de Morton? Existe um teste, um exame físico, chama teste de Mulder, que você comprime o pé desse jeito e tenta palpar e ele dá um choque. E a gente confirma por ressonância, geralmente. Ah, eu devo ter esse problema. Porque quando eu uso uma bota, qualquer bota... Dedo formiga. Não, dói. Dói. Tem que tirar a bota às vezes. Eu tô, às vezes, num lugar e eu falo, eu vou ter que tirar minha bota, porque eu não tô mais aguentando de dor. Se for só o neuroma, às vezes, se ele for muito grande, faz um cortezinho, tira o neuroma, pontinho na pele e resolve. Adivinha, gente, que daqui a pouco eu vou falar assim, doutor, examina meu pé, por favor, vê se... É assim, ó, olhando já ver se tem neuroma de Morton? Aonde que dói? Sei lá, dói Deixa tudo. eu ver, Olha lá, vamos fazer Apoia exame aqui. Ó. Sentiu que tem uma coisa que pula? Tem uma coisinha aqui. Eu acho que você deve ter um neuroma. Deu um choquinho. Eu acho, Deu um isso. choque, deu um choque. É isso, eu acho que você tem. Ó, assim, é grande, hein? Ah, é? Então vamos ter que fazer uma cirurgia? Se te incomodar. Olha que beleza, gente. É isso. Acabei de fazer uma consulta médica. Não é para contar pro meu chefe, que eu acabei de fazer a consulta médica, depois eu vou comer uma salada deliciosa e é trabalho. É claro que incomoda. Pensa uma pessoa que não pode usar uma bota. Pois é. Às vezes é uma coisa que... É só bota, engraçado, é só bota. É, porque geralmente ela é estreita, com pouco solado e tem salto. Então ela sobrecarrega mesmo. Vale a pena fazer essa cirurgia? Se te incomodar, é um procedimento relativamente simples. É? Não mexe em osso, nada. E a pessoa não precisa se ausentar do trabalho, porque precisa continuar aqui, né, gente, todo dia. Não. Às vezes usa uma sandalinha só pra não doer muito. Alexandra pergunta, agulhadas nos pés, principalmente à noite, o que pode ser? Amo o seu programa. Obrigada, Alê. Então, depende do lugar, né? Pode ser, que nem a questão de antes, pode ser algo neurológico, pode ser algo ortopédico. Então, a gente precisaria examinar para ver onde é agulhada, se tem correlação com alguma alteração anatômica, alguma alteração motora.
né? Fazer exame neurológico. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. É a Lurdinha. Boa tarde. Ficar em pé o dia todo pode dar varizes? Ele pode agravar, com certeza, porque o que faz o sangue voltar para o coração é a musculatura da panturrilha. Se você ficar parado o dia inteiro com a musculatura relaxada, aquele líquido ele vai, né, se represando ali, pode começar a dilatar as veias. Mas isso em pessoas que têm tendência, né? Joia. Silvana Vieira, tenho artrose nos joelhos e agora surgiram dores entre os dedos e o peito do pé. O que pode ser? Entre os dedos e o peito do pé. Pode ser metatarsalgia, pode ser... É isso que você falou, né? Pode ser neuroma de Morton, sim, sim. Pode ser uma artrose nessa região, pode ser neuroma de Morton, pode ser metatarsalgia. Geralmente são as coisas mais comuns. A joia. Então, é bom dar uma verificada, né? Não continuar com essa dor aí, porque Com a situação certeza. pode piorar, né? Com Porque quando a gente sente uma dor no pé, a gente vai compensar em outro lugar do nosso corpo. Vai compensar. Solange Maria, qual o melhor tratamento para quem tem osteoartrite até nos dedos dos pés? Meu dedo dói demais. Assim, a osteoartrite é o desgaste. Se tiver deformidade, às vezes a dor é mais da deformidade do que da própria osteoartrite. Às vezes você corrigindo, o dedo é muito encurvadinho, você estica o dedo, ele calça melhor e ele para de doer. Muitas joia. vezes é isso que acontece. Obrigada, Solange. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Vana. Tenho neuropatia no pé, faço fisioterapia, mas não sarou. Pode me dar uma segunda opinião? Então, os nervos, a neuropatia é a doença dos nervos. A causa mais comum é diabetes. Então, se o nervo está muito danificado, realmente não tem como recuperar. Então, precisaria ver a causa, qual o grau dessa neuropatia, porque às vezes a fisioterapia auxilia um pouco, mas às vezes realmente não tem como curar. Neuropatia é uma coisa complicadinha, chatinha, né? Nervo, né? Nervo a gente não recupera. Por exemplo, você fratura a coluna e corta a medula espinhal, você não anda nunca mais. É complicado. Complicado. Lucimar, qual o tratamento ideal para fascite plantar? Isso a gente falou algumas vezes aqui, alongamento. Alongamento, principalmente da musculatura da panturrilha e da planta do pé. É o que mais resolve. Posso fazer falar uma... Você pode tudo aqui, né, doutor? Eu e mais 2 colegas, a gente está fazendo um projeto que a gente vai oferecer uma cirurgia de graça para uma paciente carente. Então, a gente escolheu essa paciente, fiz um vídeo lá no Instagram, o pessoal mandou uns vídeos para mim, e aí a gente escolheu, em algumas semanas a gente vai fazer essa cirurgia para ela, sem usar o SUS. A gente conseguiu uma verba. E aí, a nossa ideia é ampliar esse projeto futuramente. Então, assim, a gente vai fazer cirurgias em que a gente consegue fazer só da metade do pé para frente, né? Porque são cirurgias que têm um custo um pouco menor. E no futuro a ideia é a gente ampliar e fazer isso mais vezes. Então, se o pessoal me seguir lá no Instagram, daqui a um tempo eu vou postar de novo. Então, ó, já vou passar. O contato é Bruno Li, DR Bruno Li no Instagram. Tudo juntinho, DR Bruno Li, com 2 Es, tá? DR Bruno Li. Se você quiser falar por WhatsApp, às vezes você é de uma indústria, às vezes você quer apoiar esse projeto, às vezes você é de uma empresa que quer apoiar esse projeto, São né? bem-vindos. É 119-9797-0021. 119-9797-0021. E o site é drbbrunoli.com.br. Amei recebê-lo, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E muito obrigada pela consulta. Então, eu tenho neuroma de Morton. Neuroma de Morton. É chique agora, eu tenho neuroma de Morton. Obrigada, doutor. Salada Caesar. Tanta gente fica querendo descobrir qual é o mistério do molho perfeito. Chefe Otávio, boa tarde. Obrigado. Quero saber onde é que você aprendeu a fazer o molho perfeito da salada Caesar. Bom, como eu já falei mais algumas vezes, eu morei 5 anos na Austrália, né? E a salada Caesar é mundialmente conhecida. Então, eu trabalhava num restaurante lá onde eu aprendi a fazer basicamente o que todo mundo gosta, né? Que é bacon, frango, ovo numa salada. Então, assim, é uma salada completa. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui desenvolvendo eu peguei umas receitas aqui, umas receitas lá, e fui desenvolvendo um molho, que eu achei que no meu paladar ficou do meu gosto, de um gosto... Ótimo. E é esse o molho que você vai aprender com esse chefe, que, aliás, está de parabéns, porque hoje é dia do chefe! Obrigado, Meus obrigado. Parabéns, que coisa boa, né? Celebrar aqui na televisão. E é uma alegria ser chefe de cozinha?
Depende do momento, né? A gente tem a pressão, mas, cara, amo de paixão o que eu faço. Já tá no meu dia a dia, já tá na minha rotina. Não era meu sonho, mas graças a Deus eu me identifiquei muito na cozinha. Hoje tenho um restaurante com meus pais, com a minha família. Trabalho lá todos os dias. Então, assim, vivo cozinha. Páprica Gastronomia. Páprica Gastronomia, olha lá. Esse é pra você depois ir conferir, tá bom? Vamos lá? Então vamos. Eu vou te ensinar pra você fazer em casa, hein? Tá. Então, no liquidificador, pode ser no fouet, no bowl, mas vamos otimizar nosso tempo. No liquidificador, a gente vai pôr as 3 gemas. A gente vai pôr um dente de alho, uma colher de mostarda, o alite. Esse alite, por sinal, sou eu que faço. Então ele fica uma semana no sal grosso, depois eu lavo, depois eu ponho para secagem, depois eu ponho no óleo. Que demais. Demora mais ou menos umas 3 semanas para fazer o alite. Como eu gosto bastante do alite, eu capricho um pouquinho mais. Não ponho sal agora. Eu ia pegar o sal, eu ia pôr o sal, mas assim, o sal, como o alite já é salgado pode ser que passe. Então eu vou deixar para o final. Um pouquinho do molho inglês. Tá. Certo? Feito isso, essa é a base de uma maionese, provavelmente. Então, assim, ovo, o alho, a mostarda já vai dar aquele cremosidade da maionese. Não posso tirar o molho inglês e pôr um pouquinho de vinagre, de maçã. Ele vai dar outro tipo de sabor, outro tipo de gosto, tá? E aí, com isso, eu começo a bater para quebrar todos os pedaços. Eu posso picar o alite antes, eu posso fazer... Eu gosto dele mais amarelinho, então eu não uso salsinha, posso pôr cebolinha, posso pôr bastante coisa. Vou pôr um pouquinho de óleo agora. E é óleo mesmo, não óleo é mesmo. azeite? Pode pôr azeite, mas vai dar diferença de sabor. Tá. O óleo, eu gosto de usar o óleo de soja para não dar diferença de sabor, né? Eu gosto de ter os sabores daqui. No começo é bom sempre manter tampada. A gente vai batendo. Eu vou parar um pouquinho aqui para você já dar uma olhadinha aqui. Já tá dando uma consistênciazinha. Ele ainda tem uma área para bater, um pouquinho de anchova, mas conforme eu vou pondo mais líquido, ele vai batendo mais. Então eu vou pôr para bater. Vou adicionar um pouquinho mais de óleo. Vou tampar. Eu já vou vendo um pouquinho da consistência dele aqui. Ainda está bem líquido. Então o óleo ainda não fez ainda a emulsificação com o ovo, com todos os ingredientes. E sempre pondo devagar. De som? Total. Começou. Triturou tudo, né? Isso aqui tá começando a engrossar. Ele já tá começando a ficar mais batidinho. Agora devagar vou pondo o óleo. Lembrando que isso aqui ele é um molho de uma salada. Então, eu não quero que ele fique tão cremoso. Eu quero que ele fique um pouquinho mais líquido para ele passar na salada. Mexer na salada toda. Tá? Então, assim, eu não quero muita cremosidade, ó. Tá. Esse aqui, ele tá bem líquido. Agora, né? é bom a gente aprender a fazer, né? Porque aí a gente fica entendendo o que é o quê. Tem gente que fala, eu não sei por que eu não tô emagrecendo, eu como só salada. Eu vou, né? Tem um monte aqui que vai ali, tem um lugar aqui, tem uma salada Caesar, aí pede a salada Caesar quase todo dia e fala, só como salada, mas olha o tanto de óleo que vai. Ah, mas Cláudio, não é uma delícia? É, de vez em quando, né? Ou um pouquinho, mas não todo dia. Não, todo dia. Não, porque é uma salada, mas tem bastante caloria. Até porque depois tem bacon, depois tem croutons, que são os pãezinhos, né? Sim, no caso aqui, ó, ele deu uma talhadinha, tá? O que acontece? Foi muito óleo para pouco ovo. Tá. Na dúvida, tira, põe mais ovo,
deixa mais cremoso. Todo mundo depende de como a galera gosta. Se ela gosta de mais assim, mais sentido maionese, mais líquido, depende de como é, né? Tem vezes que eu gosto um pouquinho mais denso, faz uma maionese, dá pra pegar esse líquido e pôr numa maionese. Então assim, dá pra fazer várias variações, certo? Agora que a gente já tem nosso molho, a gente pega o alface e o queijo. Alface americano, tá, gente? Alface americano. Pode ser alface romano também. Que é mais durinho. Exatamente. Mais firme, né? Certo? Agora a gente entra com o nosso molho. E aí, a gente deixa ele mexe ele e deixa ele dar uma temperada, deixa ele dar uma sugada em todo esse... Muito importante, esqueci de falar, tem que estar sequinha a alface. Se ela estiver molhada, todo esse molho vai escorrer para fora da alface e não serviu para nada, né? Então assim, ó, ele já tá em volta. Se eu quiser, eu posso pôr até um pouquinho mais. Não vejo problema nenhum. Depende do gosto. Tem restaurantes que você até pede um molho à parte, aí você vai pondo mais, né? Tem gente que gosta de bastante. Tem gente que gosta de bastante molho. Feito assim, ela tá molhadinha. Agora eu deixo ela descansar um pouco. Ponho o croutons, um pouquinho do bacon. Só um pouquinho agora, porque a gente ainda vai finalizar com isso. Né? Para ele ter um pouquinho entre a salada e mais em cima da salada. Você pode ver que conforme a gente vai mexendo, todo o bacon, as coisas vão ficando para baixo. E aí na hora de empratar eu vou ensinar como a gente mantém isso de uma forma distribuída, para não ficar sempre tudo no mesmo tudo embaixo, no mesmo canto. Ela já deu uma descansada? Ela já deu uma descansada. Na realidade ela mais deu aquela temperada, todos os aromas agora foi na salada. Então agora... É uma delícia, viu, gente? Há quem nunca fez, né? Apesar dela ser muito popular, tem gente que nunca provou, que é do tradicional, faz sempre a mesma saladinha. E às vezes não tem o hábito de ir a restaurante, então não conhece. Essa é a salada Caesar. Eu diria que é a salada mais vendida no mundo, né? Eu acho que se não é a mais vendida, é a mais conhecida, com certeza. Deve ser top 1. Aí em conhecimento... Eu digo de salada, né? Não de prato, com certeza, mas de salada. De salada eu acho que é a mais vendida no mundo. É impressionante. Estados Unidos, em muitos restaurantes, sempre tem uma salada. Sempre tem uma salada. Sempre tem a salada e a salada Kobe também, que eles são bastante... gostam bastante dessa salada. Eu já até fui num restaurante americano comer, muito boa. É mais ou menos o mesmo conceito. Tem bacon, tem croutons, vai ter parmesão. Eu vou experimentar. Vamos lá, chefe? Vamos lá. Para empratar, lembra que eu falei que embaixo fica todo o bacon, toda essa parte? A gente vai primeiro pegar só os alfaces da parte de cima. Aí com isso a gente vai pegar uma grandona, vai vir de cima e vai soltar. Vai pegar e vai soltar, sempre de cima, em formato reto, ó. E ela vai formando no prato. Isso é uma porção? Pra você, saladinha. Oxi! Um mundo de salada, né? Para o almoço, para o do almoço, Dá pra isso todo aqui. mundo aqui. A salada tá pronta, a proteína tá pronta, pronto. Agora vamos falar da proteína e de como é que a gente vai incrementar essa salada, porque sempre ainda tem... Exato. No caso, proteína, né? eu poderia tirar, eu gosto, mas eu poderia tirar o bacon e fazer uma só de croutons e parmesão. Tá. Eu não preciso colocar a carne em si. É uma salada, a gente pode tirar a anchova do molho. Então, assim, tem várias... mas tirar a anchova do molho, né? Perde a graça, perde a graça. Então, assim, existem várias formas de fazer isso para transformar uma forma vegetariana, para quem gosta, né? Geralmente acontece bastante essa... dá para fazer isso. Às vezes não dá para pôr o molho da Caesar, por quê? O molho da Caesar do lugar tem anchova. Então, assim, dá para fazer, mas sem o molho, sem o bacon, aí acaba perdendo um pouco das características. E aí foi o que eu falei, a gente pega um pouquinho de croutons em cima. Olha, eu amo salada Caesar, mas eu confesso que agora eu fiquei assim, ó, atenta e em sinal de alerta, porque tava até aqui de óleo. Tinha 1 litro de óleo aqui? Um pouquinho menos de 1 litro. Tava até aqui. Para essa salada que ele botou tudo no prato,
Foi tudo isso aqui. Imagina consumir tudo isso de óleo, gente. É, Então, é um assim, pouquinho... a gente tem que tomar Tem que muito dosar. cuidado, tem que dosar. Tem que dosar. Em casa dá pra você usar azeite, dá pra você usar Mas óleo, mesmo que mas seja mesmo azeite, assim gente, porque o azeite é ele óleo. tem lá seu benefício, mas ele também tem um teor altíssimo de calorias, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas escolhas. Esse negócio de, eu tô só na saladinha e no grelhado, depende do molhinho que você usa. Depende do molhinho. Aí, muita gente pede o molho separado. Aham. Por quê? Deixa que eu ponho o molho, a quantidade de molho que eu quero. Porque às vezes realmente tem gente que se excede no molho e acaba ficando até enjoativo. O franguinho, Olha lá. Que faz toda a diferença. que faz toda a diferença, lembrando, sempre no topo e deixa ele cair. Gente, eu posso falar que essa é a salada Caesar igual tem naquele restaurante australiano famoso? Ah, Que é lá também da Austrália? Parecido. parecido, Que aqui parecido. Tá igual. E aí, a gente põe Ainda um ovinho, que Um é bom, que ovinho. dá mais um incremento de proteína aí. pra gente comer, degustar. Ó, olha que almoço gostoso. E essa é uma refeição completa, vamos Antes dizer eu assim. quero passar os contatos do chefe Otávio Serrini, que ele está lá como Otávio Serrini no Instagram, mas do restaurante Chefe Páprica com K.gastronomia. Entra lá para você conhecer, Chefe Páprica.gastronomia, tá? E vá lá. É no Alto de Pinheiros, né? É na Vila Anastácio, Vila Anastácio. perto da Vila Leopoldina, Alto da Lapa. Ai, ai. Por favor, está Vamos servida. lá. Estou servida, muito bem servida, diga-se de passagem. Maravilhosa. Se você não Maravilhosa. quiser fazer o molho do jeito que é, você pode pôr uma maionese, colocar Não, toda olha, a mostarda, tudo isso, gente. bater no fouet, misturar, mas assim... Não, faz igual ele ensinou, porque eu tô Exato. aqui provando para testar para vocês. Tá maravilhosa. E lembrando, se quiser mais cremosidade, você tem que colocar um pouquinho mais de gema de ovo, ou até mesmo às vezes um ovo completo. Quanto mais, você pode também pôr um pouquinho mais de ovo, só que ele vai ficar com gosto de ovo e usar menos óleo. Mas ele vai ficar com mais gosto de ovo. Então, assim, tem que ser bem dosado, bem calibrado essa parte. Posso falar? Você arrasou, mas tá muito boa. Fico feliz que gostou. Nota 11. Perfeita, perfeita. Gente do céu. Que delícia. Eu tenho que ir pra lá mesmo? Posso ficar comendo até amanhã? Acho que pode, né? O prato vai estar guardadinho pra você. Que delícia. Vou dividir com as meninas. Gente, maravilhoso. Faça, viu? E segue lá o Otávio Serrini, chefe, Páprica.gastronomia. Muito obrigada. Obrigado a você. Meus parabéns. Qualquer pergunta, qualquer coisa também pode me mandar lá no meu Instagram lá, que eu tento responder, tento fazer um vídeo, fazer alguma coisa pra gente, né? Ter mais conhecimento, saber mais as coisas e às Amei. vezes... Eu tenho uma se eu não sei, eu pergunta pra te procuro. fazer. Você até podia fazer no seu Instagram. Hum, Como é que a gente faz a lite, tá, posso fazer sim. né? Da forma que eu trabalho, ela demora mais ou menos, assim, para você até colocar em cura, umas 3 semanas. Então, assim, é bastante sal grosso, você pode comprar ou a anchova mesmo, ou a sardinha, tem gente que não gosta de anchova. Mas a lite original é com anchova, né? É uma anchovinha, né? E assim, a lite bom mesmo é difícil às vezes de encontrar aqui, às vezes muito caro, então seria Dá ótimo pra fazer. aprender a fazer a lite. Obrigada, chefe Obrigado a Otávio vocês. Serrini. De volta com o nosso Vida Melhor. Espero que você tenha aproveitado esse intervalo, tomado uma aguinha, esticado o corpo. Não esquecem, gente, alongar o corpo, isso é importante. E vamos pensar agora nas nossas emoções e no quanto elas podem interferir na nossa saúde física. É fato que a gente está vivendo um período em que tudo acontece muito rápido, ao mesmo tempo, tem muita correria, situações estressantes, desconforto, né? Eu penso que cada geração viveu o seu momento de desconforto, mas agora parece que a gente está um pouco mais acelerado. Tanto é que o brasileiro está lá no topo dos mais ansiosos do mundo. E aí a gente pensou o seguinte, tudo aquilo que não é resolvido psiquicamente pode ser demonstrado no corpo através de algum sintoma
fica a sensação de que estamos adoecendo por dentro. Essa falta de ar, essa angústia. E às vezes a gente nem percebe. Como é que a gente pode identificar que isso está acontecendo e o que fazer para reverter esse adoecimento interno é o tema da nossa pauta. Agora quem vai nos ajudar é o terapeuta transpessoal e escritor William Sanches. Seja bem-vindo! Falei que ia voltar rapidinho? Não falei Ainda que ia voltar bem que a rapidinho? Renata dessa vez cumpriu o combinado, né, Renata? Tô aqui Ah já. lá. Agora a gente já deixou certinho a agenda Depois que você marcada. saiu lá da Ilha Bela, que estava virando... Ubatuba. Ubatuba. Aí tá mais fácil, né? De Ubatuba, agora tô aqui pertinho. Ótimo. Estamos pertinho. Vamos lá, deixa eu ver que livro que você trouxe pra gente. Vire o jogo. E o jogo, esse livro tá chegando agora nas livrarias, pela editora Trend, pra ajudar a gente a virar o jogo. Microfone de mão pra você. Criar. Tá desligado aqui atrás? Depois a gente resolve isso. Vamos E aí, de mão mesmo. O vídeo-jogo, ele ajuda a gente a sair do momento de escassez, do momento de dor, do momento de problema que a gente tá passando e a gente conseguir virar o nosso jogo. Quem é que não tá precisando virar o jogo, né, Cláudia? Pois é, gente. É um livro curtinho, que tem Bem rápido, exercícios, bem rápido. É pra dar aquele insight assim, falar, opa, A gente agora. fez uma edição bem rápida, porque quando as pessoas pegam um livro muito grosso, ela já tem logo uma rejeição tipo assim. quintessência. Quintessência para O estudar, né? quintessência é pra estudar, mas ele é maravilhoso, diga-se de passagem, mas ele é um livrão. Não é para deixar segurando a porta, não. É para estudar, porque ele é um livrão mesmo para estudo. E essas linguagens mais simples e rápidas, elas são boas para aquela coisa que você vai ler um pouquinho antes de dormir ou de manhã, faz uma leitura rápida. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu não gosto de ler. Eu falo, como você não gosta de ler? Você não lê o WhatsApp o dia todo, você não lê no Instagram as coisas. Você lê sim, só que você está trabalhando um hábito negativo contra você, né? E aí a gente falando sobre esses desafios que a gente vem vivendo emocionalmente, eu quis trazer hoje algumas coisas bem práticas para a gente poder fazer, porque a primeira coisa é, a gente não pode dormir mal. Então você teve um dia difícil, teve um dia complicado, vamos olhar para você, ou pode ser através de uma oração, de um momento de introspecção para você mesmo, mas um momento que vai te ajudar a dormir melhor, para você acordar melhor. Senão a gente dorme mal, você acorda mal já. Você já acorda com aquele dia que parece que está com aquele peso nas costas, se arrastando. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício antes de dormir, que eu chamo ele de uma respiração 4x4. A gente estuda muito essa coisa da respiração, e aí essa respiração 4x4 é um exercício para você fazer quando você não está legal. Porque o desafio emocional nosso hoje é, primeiro, trazer à consciência o nosso problema, mas não demonizar o problema. Porque a gente aprende muito a pegar o problema como vilão e brigar com ele. Eu quero sair de você, eu quero que você saia da minha vida, né? E não é assim que funciona. Muitas vezes a gente precisa trazer o problema aqui fora, consciência. Número 1, traz o problema para a consciência e se pergunta o que ele está querendo dizer para você. Porque o problema diz alguma coisa pra gente. Só que quando a gente fica contra o problema e não quer nem olhar para ele, a gente não enxerga, até sai do problema, mas daqui a pouco tá vivendo de novo aquela mesma situação negativa. Seja em relacionamento, ou no trabalho, ou financeiro, entra num looping de um ciclo negativo. Então hoje vamos fazer essa parte mais consciente antes de fazer o exercício prático da respiração 4x4, que eu vou ensinar hoje, para vocês fazerem, para nós fazermos juntos. A gente pode até fazer junto, né? Legal. Esse exercício para quero. todo mundo aprender em casa. Dura, sim, menos de 1 minuto. Ótimo. Pra gente poder, o dia que não tá legal, virar energia. E segunda coisa, trouxe a consciência, o problema, agora você começa a fazer perguntas para ele para descer as camadas. O que é descer as camadas? É a gente olhar o que está atrás do de trás. Às vezes a gente não está se dando com um colega de trabalho. Aquele colega de trabalho está te irritando, está te trazendo problema. Os desafios para você ali já começa a se arrumar para ir para o trabalho, já com aquele ranço, com aquela má vontade de ir para o trabalho, porque vai encontrar aquele colega.
Se você trouxe para fora, para consciência esse problema e olhou esse problema, você vai fazer o exercício número 2, que é se perguntar o que esse problema está te dizendo. O que esse colega tem que te incomoda? O que esse colega faz que não te deixa tão bem? E então a gente começa a fazer perguntas. Por que o meu marido me incomoda? Porque quando ele entra em casa eu já não fico mais natural, eu já não fico mais tranquila no sofá como eu estava antes. Ou quando a sua esposa chega, por que você já liga o estado de alerta? Você já viu festa de empresa que tá todo mundo se divertindo? Tá todo mundo fazendo piada, brincando com colegas de trabalho. Aí chega a esposa e o marido faz assim. Ai, muitas Ele muda. vezes, muda completamente. Cláudia, não é uma outra pessoa? Por quê? Irreconhecível muitas vezes. Irreconhecível muitas vezes. Aí a gente fica assim, nossa, fulano ficou estranho, né? Por quê? A gente veste papéis. Então, começa a se perguntar qual o papel que você se vestiu, seja de esposa, de marido, de chefe, de colega de trabalho, de professor, de aluno. E o que esse papel está dizendo para você? Porque quando você estava lá na festa da empresa com os colegas, você estava de um jeito, por que agora você mudou? Porque a outra pessoa chegou perto. Tem um detalhe aí, que é o que eu sempre falo, que é o que está por trás do de trás, né? Porque você deixa de ser você, e você passa a ser quem você acha que a pessoa queria que você fosse. Então já não é mais você natural, já é você fazendo coisas para agradar a outra pessoa. E é interessante que a gente já não está mais sendo a nossa verdade absoluta. A gente está sendo papéis. Então a gente acaba interpretando papéis ao longo do dia e isso tem destruído o nosso emocional. Porque você gasta uma energia sem ter. Tem gente que fala assim, olha, a minha paciência tem limite. Paciência, claro que tem limite. O tanque de combustível do carro também tem. Então ele acende uma luzinha para a gente parar no posto e abastecer. O carro, ele não acende a luzinha quando acaba a gasolina e te larga na estrada. Ele acende bem antes, avisando que o combustível vai acabar. O nosso emocional é a mesma coisa. Quando você está começando a sentir que a sua paciência está acabando, quando você começa a sentir que você vai ficar com mais raiva, está mais nervoso, opa, tem um sinal aqui. Então, terceiro ponto, comece a prestar atenção nos sinais. 1, traz o problema para fora, transforma ele consciente. 2, começa a fazer perguntas. E 3, começa a se resguardar desses sinais. Porque às vezes eles vêm como uma dor, às vezes eles vêm como uma insônia, às vezes ele vem como uma caspa, começa a ter caspa, pessoa que nunca teve, começa a ter a pele escamando. Normalmente a pele começa a dar muitos sinais, né? Maior órgão humano. Às vezes o intestino prende, às vezes ele solta demais. É o nosso emocional dizendo, às vezes dá aquela queimação no estômago do nada. O teu emocional está te atrapalhando nesse momento. Porém, ele não é um grande vilão, ele é o nosso aliado. Ele é um sinal de alerta, né? Sinal de alerta, te dando sinais para você poder prestar atenção no que não está tão legal para você. Olha que joia, isso é importante. Porque se a gente não presta atenção, aí pode vir uma crise, né? Que aí a pessoa, de fato, cai, adoece. E a gente nem precisa esperar chegar aquelas crises, como a gente vê um burnout, uma síndrome do pânico, uma insônia, a pessoa todos os dias não consegue dormir, tem medo de sair de casa, né? Tem uma síndrome do pânico. É porque vieram vários sinais mais sutis, como falta de paciência. Faz alguma coisa para abastecer sua paciência. É melhor você fazer 5 minutos por dia, do que 35 minutos por semana. Então, do que uma vamos lá, vez só por semana. Você vai ensinar a gente a fazer isso? Vou. Quer que eu faça agora? Eu quero. Então vamos É fazer uma junto. coisa só ou são várias? É uma só. É um exercício de respiração. Só isso já vai Só. mudar a vida? Isso vai fazer com que você fique mais consciente e seja uma ferramenta aliada no teu dia. Ah. Não adianta você fazer só isso e daqui a pouco já virar brigando com as pessoas, discutindo, tendo uma má alimentação. Fica o tempo todo trabalhando com o celular, nunca desliga da tela. Então a respiração vai te ajudar. Então nós vamos fazer juntos. Ah. Nós chamamos essa respiração de 4x4 porque ela fica em 4 etapas. Então nós vamos puxar o ar enquanto eu conto até 3. Tem que estar assim, igual todos vocês ensinam, Ensino né? para meditar, para respirar. Reta, afasta os pés, pé no Isso chão. ajuda ou eu muito. posso estar de qualquer jeito assim, largadinha. Isso ajuda muito. Eu vou até te mostrar por quê. Às vezes, vou ficar mais pertinho de você aqui. Tá. Às vezes a gente fala respira e a pessoa puxa assim, ó. Ah, tá. No ombro, né? Respira aqui. A gente vai respirar aqui, ó, com a barriga. Uhum. Então,
quando a gente puxar o ar, o barrigão vai para fora. Quando a gente soltar o ar, o barrigão vai lá para dentro. Então a gente vai trabalhar essa musculatura. Então se você estiver sentada certinho, vai te ajudar. Mas não significa que você tem que estar assim o tempo todo. Você pode estar no ônibus em pé. Tá passando um nervoso, uma ansiedade, você vai trabalhar a respiração 4x4 que nós vamos fazer agora. Então eu vou contar até 4, você vai puxar a respiração enquanto eu conto até 4 e vai segurar. Eu vou contar até 4, você vai soltar enquanto eu conto até 4 e vai segurar novamente. Então ela chama 4x4, nós vamos fazer um quadrado. Vamos começar? Vamos. Então vamos juntos, Aí todo mundo que você está em em casa casa pode faz fazer. também. Isso é importante. Você vai fazer agora com a gente, mas depois você vai fazer ao longo do dia. Quantas vezes? Olha, faz na hora que você sentir a necessidade. Se você vai entrar numa reunião, tá com ansiedade lá em cima, faz. Entra num lugar tranquilo, ou se não dá, faz onde você tá. Porque você vai ver que ninguém vai perceber, porque é mental e físico e você vai estar no controle, vai estar consciente. Então eu vou conduzir você para mostrar para o pessoal e aí eles podem fazer juntos então. Vamos começar? Vamos. Puxa o ar, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, puxa, 1, 2, 3, 4. Pronto, paramos. Voltamos à respiração normal. Uma vez só? Só uma vez, para a gente poder aprender. Ó, fizemos um quadrado. Puxamos o ar contando até 4, seguramos ele contando até 4, soltamos contando até 4, seguramos novamente. Isso é um treino abdominal muito bom. E contamos até 4. Antes de encher novamente contando até 4. Então fizemos uma respiração 4x4. O pessoal que está em casa vai sentir às vezes até uma tonturinha. Por quê? Porque a gente faz uma super oxigenação do cérebro. É comum no dia a dia, na correria, a gente ficar respirando assim, ó. Ou às vezes até Respiração esquecem curta. de respirar. Né? Para de respirar. Tá na frente do computador, quando vê, faz assim, ó. Puxa o ar, né? Porque parou de respirar, fez uma apneia acordado. Imagina dormindo, o que você não apronta, né? Que se você faz uma apneia acordado, então trazer a respiração à tona, a sua consciência, é muito importante. Porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é puxa o ar. A gente nasce, puxa o ar. E quando a gente morre, o último sopro. Então a respiração vai nos acompanhar durante a vida toda. Então respirar certo é importante. Vamos fazer de novo o exercício 4x4? Agora eu vou fazer mais Aí calmo. vamos imaginar que você está lá no caos. Aí você Tá faz... no trânsito, tá no caos, tá no trânsito, tá no problema. Vamos parar e fazer a respiração 4x4. Puxa o ar, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Solta, 1, 2, 3, 4. Segura, 1, 2, 3, 4. Puxa o ar, 1, 2, 3, 4. Agora que você já aprendeu a fazer a respiração 4x4, você pode fazer sozinho sem eu contar. Faz sozinho e faz o teste contando. Tem um grande segredo aí. Quando você conta, quando você faz, eu vou te contando o segredo. Enquanto você conta, você não consegue pensar em mais nada. Então, aquilo que estava te preocupando, te atormentando, você começa a esquecer, porque você começa a contar. Então você conta 1, 2, 3, 4, barrigão lá para fora, segura esse ar dentro de você. E conta até 4 novamente, solta, segura a barriga lá no fundo, conta até 4, segura. E antes de encher novamente, conta, vai contando até 4. Você faz quantas vezes você quiser, 3 vezes, 4 vezes, faz até você ir sentindo um alívio. No começo, você vai sentir até assim uma tonturinha, é normal. Vou dar um cochilo. É normal sentir. Foi dando uma preguiça. Relaxou, né? Ó, Relaxou, ai, funcionou. foi mesmo, foi bem bom. Porque você oxigenou o cérebro, ele conseguiu Eu oxigenar já o teu estava calma. corpo. Aí ainda fiz a respiração, pronto, agora já. Aliviou. Que delícia. Faz isso antes de dormir, faz isso antes de entrar numa reunião. Relaxa o teu corpo, a tua mente. E usa uma frase que ela alivia muito a gente. O presente, ele é simples. A nossa perturbação, o nosso problema, a nossa falta de paz está na cabeça lá no futuro ou na cabeça lá no passado. Lá no passado, olhando para as culpas, para os traumas, para os medos, para as coisas que você achava que deveria ter feito e não fez, ou a cabeça no futuro. Se você está aqui agora, mas preocupado com o compromisso que você vai ter que pegar trânsito, você não está mais aqui, você já está no trânsito, você já está sofrendo o trânsito. Então você está onde a sua cabeça está.
Então, hoje é um exercício diário, prestar atenção onde é que você está. Então, se eu vou tomar uma água, eu olho para a água, eu presto atenção no meu movimento de tomar a água para fazer o exercício do cérebro estar aqui. O que a gente faz muitas vezes? Pega o prato de comida, assiste a TV, mexe no celular, assiste a TV mexendo no celular. Você está acostumado a ficar com a cabeça em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E aí você não consegue trazer o foco. Às vezes é nem em lugar físico, foi como você falou, né? A pessoa tá comendo, mas tá pensando, ai, amanhã. Depois de amanhã, daqui a um ano, aí será que, né? Será que eu vou conseguir pagar aquele boleto? Será que eu vou conseguir Pois pagar é. o aluguel? Será que eu vou ter o dinheiro mês que vem para conseguir pagar minhas contas? Você está trabalhando a pré-ocupação, a ocupação antes do tempo. Isso destrói o nosso emocional. Quando destrói o nosso emocional, você não consegue mais usar a tua cabeça para sonhar, para ser criativo, para trazer ideias rentáveis. Sabia que tem gente agora assistindo que quando faz um exercício e se acalma, vem uma ideia que era a ideia que ele estava precisando para sair do fundo do poço? Porque, olha, a luz no fim do túnel é você, né? Falei ainda hoje, né? Lá no comecinho lembrei de um versículo que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo coloque a sua oração com súplicas e ação de graças, né? Você entrega e agradece, sabendo que no final vai dar tudo certo. Eu acho que quando a gente trabalha isso, a gente trabalha a gratidão, você reconhece os bens que você já tem, as bênçãos que já vieram para a sua vida, principalmente o nosso corpo. Imagina o trabalho. Nós tivemos o Dia das Mães domingo, né? Imagina o corpo da tua mãe para gerar você dentro da barriga, dentro do ventre dela. E o amor de mãe é o amor mais puro que tem, e o que mais se aproxima ao amor divino, né? É a coisa mais linda, lindo. né, gente? Essa coisa de ser mãe, de gerar uma vida, é precioso demais, é precioso demais. E quando a gente fala assim, eu tenho problema. Não, você não tem problema. Teu corpo está funcionando, você está aqui, você está consciente, você consegue fazer suas coisas, seu trabalho. Começa a olhar os pontos positivos, você já melhora. Melhora a tua vibração, melhora o pensamento, melhora a tua energia. Faz as suas orações mais agradecendo do que pedindo. Porque quando você faz só pedindo, você está dizendo que está faltando muita coisa para você. Começa a olhar as coisas que você já tem. Agradece seu sofá, agradece sua TV, sua cortina, tudo que você tiver. Agradeço pela água que eu vou tomar agora. Agradece ao organismo que está funcionando, o seu estômago, o intestino, todos os órgãos funcionando. Então, você começa a trazer a consciência que tem muita coisa boa na tua vida, tem muita coisa dando certo para você e que a tua vida não está num problema, que você está assim num fim do sofrimento emocional. Começa a olhar as coisas boas e trabalhar na tua cabeça. Chega desse sofrimento emocional. Deus é perfeito, gente. Fez a gente de forma maravilhosa. A gente consegue. Vai. E faz a respiração 4x4. Amei. Gostou? Eu gosto de tudo que você traz, por isso que eu falei que você tem que vir sempre. Obrigado, meu amor. William obrigado. Sanches está lá no Instagram como William Sanches Oficial. Isso. Já segue, né? Que bom. Quem não segue, segue lá, porque só tem conteúdo bom. William Sanches Oficial. E o site é williamsanches.com.br. Obrigado. Ele estuda um monte, super disciplinado, tá com a cabeça boa sempre, né? Precisa trabalhar a cabeça boa, porque senão as coisas não funcionam, né? Amo te receber. E é importantíssimo se cuidar, você falou tudo. Daqui a 15 dias você tá aqui no Eu tô de máximo, novo. né? Então tá bom. Deus te abençoe da cabeça aos pés. Amém. E Você até a também, próxima, vocês todos. tá? Obrigado. Momento Rede Vida Visita. O Rede Vida Visita desembarcou em Aruba e eu te levo comigo para conhecer essa ilha caribenha, que é conhecida pelo mar azul estonteante e cristalino, pelos passeios divertidos e pela alegria do povo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Acompanhe comigo. Aruba é uma ilha localizada na região das águas quentes do sul do Caribe, privilegiada por estar fora da rota dos furacões. Algumas das praias mais lindas do mundo estão aqui e são consideradas as melhores do Caribe.
Na costa sul e oeste está o lado urbanizado da ilha, com muito entretenimento e cultura, além das famosas praias com as areias brancas e águas calmas. São pouco mais de 110 mil habitantes de 90 nacionalidades diferentes convivendo muito bem. Um povo amável e hospitaleiro, fundamentais para o famoso slogan de Aruba, uma ilha feliz. Já ao norte e leste de Aruba, você vai encontrar uma região árida e desabitada, também selvagem, com mar forte, paisagem incrível e atrações como ruínas, trilhas de bike, passeios em veículos 4x4 e muito mais coisas que tornam Aruba um destino imperdível. Para quem vem do Brasil, não existe voo direto. É preciso fazer uma escala, que pode ser em Bogotá ou na cidade do Panamá. A nossa foi no Panamá. Os diferenciais desse destino já começam na chegada à ilha, pois o aeroporto prioriza a facilidade para o turista desembarcar, evitando transtornos, e para isso eles possuem um sistema chamado EDCard Online. Sabe aquele formulário de embarque e desembarque internacional que você precisa ficar preenchendo no avião? É sempre uma luta para achar uma caneta, né? Pois aqui, com esse sistema, você pode preencher tudo pela internet antes mesmo do dia da viagem. É muito fácil e muito rápido. Assim, quando chegar aqui, é só aproveitar o sossego e a beleza de Aruba. E não esqueça, para entrar na ilha é fundamental ter o certificado internacional de vacinas. O nosso ponto de partida é Oranjestad, que é a capital e a mais importante cidade de Aruba, localizada no sudoeste da costa. Uma agitada cidade portuária que mistura o antigo e o novo, dando um charme todo especial. Sabe que o bacana em Oranjestad é caminhar pelas ruas apreciando o paisagismo lindo que elas possuem, os edifícios históricos e o centro comercial para fazer aquelas comprinhas. E, aliás, vale lembrar que Aruba é um território livre de impostos. E olha, as lojas mais famosas e conhecidas do mundo você também encontra por aqui. Vou te mostrar mais. Se locomover pelo centro de Oranjestad ficou muito mais fácil e divertido depois da inauguração de um bonde de última geração em 2012. Os turistas saem do porto, chegam de cruzeiro, entram no bonde e conhecem vários pontos. Vão parando tanto no centro comercial quanto na parte histórica, nos museus. É o máximo. Eu vou. Em relação a pontos turísticos, Aruba também tem vários e bem interessantes. Essa daqui, por exemplo, é a Torre William III. Ela foi construída na fundação de Aruba e hoje abriga o Museu Nacional de Aruba, que conta a história dessa fundação. Bem juntinho aqui, a gente tem o forte e na época ele foi usado como proteção, para proteger Aruba dos ataques piratas. É um lugar bonito, as ruínas são interessantes para você tirar uma foto. O Museu Histórico de Aruba, ele conta a história desde 1798, que foi quando foi construído o forte aqui de Aruba, tá? Mas depois disso a gente tem várias outras partes importantes da história de Aruba, como a colonização, a construção da torre. E aqui no museu você tem a possibilidade de admirar alguns dos pertences, móveis, objetos e até a réplica de uma cozinha da época da colonização. Assim como essa arquitetura encantadora no Forte Zoutman e a Torre William III, você vai encontrar muitas outras espalhadas pelo centro de Oranjestad.
essa arquitetura holandesa, não é demais? Ah, e aqui, ó, quando você vier, dá uma entradinha, você que gosta de arqueologia, aqui em Aruba tem um museu de arqueologia. Rumo à nossa próxima parada e eu aproveito para falar sobre a locomoção pela ilha. Aruba é pequena, são apenas 31 quilômetros de extensão e 9 quilômetros de largura, o que facilita muito ir de um ponto ao outro em pouquíssimo tempo. Uma boa opção é pegar ônibus, que são baratinhos. Outra opção é pegar um táxi, lembrando que eles não usam taxímetro em Aruba, então não esqueça de já combinar o preço antes de iniciar o percurso. Mas vale lembrar também que você pode contratar um guia ou alugar um carro. Aruba, a gente pensa em Palm Beach. Essa é a praia mais badalada da ilha. É aqui que fica concentrada grande parte da rede hoteleira. Os hotéis internacionais estão em Palm Beach. São os grandes resorts, normalmente com serviço all inclusive. E o legal é o seguinte, nessa praia você pode aproveitar de todas as formas. Quem quiser vir para relaxar, curtir a mordomia dos resorts, ótimo. Quem gosta de atividade física, não falta oportunidade para exercitar o corpo. Aliás, exercitar o corpo, relaxar a mente. Palm Beach é demais. Dentre as opções de resorts, nós ficamos hospedados no Hotel Rio Palace Antilhas aqui em Palm Beach. É um hotel pé na areia com sistema all inclusive, ou seja, comida e bebida à vontade. É uma ótima opção para quem quer comodidade e descanso de frente para esse visual estonteante do mar caribenho. E por falar em comida, Aruba recebe influência de diferentes países em sua gastronomia. As opções vão de restaurantes mais baratinhos, incluindo as grandes redes americanas, até os restaurantes mais reservados, sofisticados e até alta gastronomia. É possível agradar qualquer paladar e qualquer bolso. Aruba é um destino para relaxar e viver aqui momentos bem significativos. Esse que eu vou mostrar para vocês agora com certeza precisa estar na sua lista. A gente vai praticar a Sup Yoga. Vamos ver como é que é. Apresentar essa experiência completamente diferente ao pessoal da Vela Esportes Aruba, que foi a pioneira na prática do Sup Yoga aqui na ilha. A equipe é super profissional e simpática, nos passou todas as informações necessárias antes que a gente entrasse na água para viver esse momento único. Aos pouquinhos a gente começa a se desligar mesmo de toda a agitação e vai entrando em conexão com a natureza. Olha,
Olha, foi a primeira vez que eu fiz a Sup Yoga. Eu, na verdade, já fiz um pouco de yoga, mas nunca assim, em cima de uma prancha de stand-up e na praia. Agora, gente, pensa no casamento perfeito. Yoga que é uma atividade física forte, não parece, mas é, mas ao mesmo tempo muito relaxante nesse mar azul do Caribe. É simplesmente incrível. A aula dura em torno de 1 hora, tem toda a parte de condicionamento físico, de relaxamento, de meditação. Vale a pena, viu? É uma delícia. Falando em esporte e atividade física, dá uma olhada pra cá. Aqui, exatamente onde a gente tá, que é Palm Beach, você pode fazer todo tipo de esporte. Essas boias são super divertidas, elas são puxadas pelas lanchas e a turma dá muita risada. Tem também a possibilidade de andar de jet ski. A hora que você vier pra cá, você vai perceber que tem vários quiosques, inclusive com aula de surf, apesar desse mar tão calmo. E uma curiosidade romântica, hein? Toda essa faixa branca de areia e essa água cristalina fazem de Palm Beach um cenário perfeito e desejado por noivas de todo o planeta. Por isso, é muito comum você estar andando por aqui e se deparar com um casamento. Os resorts até oferecem pacotes de cerimônia que podem ser personalizados conforme o interesse de cada casal. E tem mais, acredite ou não, mas em algumas situações, casar aqui em Aruba acaba saindo mais barato do que um casamento no Brasil, sabia? Olha, agora no finalzinho de Palm Beach tem um lugar super tranquilo para você curtir todo tipo de esporte que é ligado ao vento. O kitesurf, o windsurf, com instrutores fantásticos, equipamento de ponta, para você passar horas aqui se aventurando e quem sabe até voando mesmo. Eu não resisti, gente. Aproveitei que o vento estava favorável e me joguei na aventura do windsurf. Olha, seja você um novato como eu ou um especialista, você vai encontrar um local adequado para a prática do windsurf ou do kitesurf. E eu vou explicar a diferença dos dois. O windsurf, que foi o que eu fiz, é praticado com uma prancha semelhante à do surf com uma vela. E o objetivo é planar sob a água utilizando a força do vento. Já no kitesurf, utiliza-se uma pipa, um papagaio e uma prancha com suporte para os pés. O objetivo é voar e deslizar sob a água puxado por uma pipa. Só que vale lembrar que para praticar o kitesurf você vai precisar de muitos dias de treino, porque ele é bem mais difícil. Os dias normalmente são longos e deliciosos aqui em Aruba. O fim de tarde é esse espetáculo à parte. Caminhar pelas areias brancas, contemplando o pôr do sol, causa uma emoção especial. É como se o sol estivesse dando seu mergulho pelo mar do Caribe. E o laranja vibrante se misturando ao azul cristalino. É lindo de ver. Agora, depois do espetáculo do pôr do sol, a área de Palm Beach ao redor da praia ganha vida. E é o que eu vou conferir agora. Vem comigo! O dia pode ter sido curto para muita atividade, mas a noite aqui em Aruba também promete diversão. Gente, são vários bares, restaurantes, lojinhas, feirinha de artesanato. Vale a pena curtir a noite arubana. É pura felicidade. E saiba que passear à noite por aqui é uma tranquilidade, viu? Não tem preocupação com bolsa, relógio, joia, nada disso. Estamos em uma ilha extremamente segura, então você pode desfrutar de tudo que a noite arubana tem a oferecer. E quer saber um outro ponto positivo? Essas opções de entretenimento que você está vendo ficam exatamente na avenida que passa por trás de todo o paredão da rede hoteleira. Ou seja, você pode curtir tudo isso a pé, porque é bem pertinho.
Pode aproveitar os artesanatos e levar uma iguana para casa. Aliás, por aqui você também vai ver umas durante o dia, viu? Aproveitando, eu tô olhando aqui esses quadrinhos e tá escrito Bombini. Vou falar da língua original aqui de Aruba. É o papiamento, que é a mistura de 6 línguas. Mas aqui, pode ficar tranquilo, todo mundo fala inglês, espanhol, holandês. Qual é a língua que você fala? Eles vão te ensinar. Realmente a vida noturna de Aruba é bem agitada. Agora, se você é daquelas pessoas que depois de um longo dia de atividades e aventuras pela ilha, prefere encerrar de uma forma mais relax, mais romântica, longe do agito das baladas, da aglomeração das pessoas pelas ruas e bares, se prepara, porque o lugar que eu vou te mostrar é incrível e eu duvido que você não fique fascinado. Olha, eu tive o privilégio de conhecer um dos lugares mais lindos que eu já estive na minha vida. É um restaurante extremamente romântico e é pé na água. A gente está acostumado com pé na areia, mas o Flying Fishbowl é um dos restaurantes tradicionais de Aruba que convidam a gente para um jantar romântico, para um jantar inesquecível. Enquanto você saboreia um prato mais gostoso que o outro, pode ficar à vontade para escolher, você relaxa os pezinhos na água e aprecia o azul do Caribe. Começando mais um dia na Ilha Feliz, eu vou me aventurar para mostrar um lugar que também tem que estar no seu roteiro ao vir para Aruba. Você que me acompanha sempre sabe que uma das formas que eu mais gosto de conhecer um lugar é através do pedal, né? E aqui em Aruba, você pode alugar uma bicicleta, fazer trilhas incríveis como essa que eu tô fazendo agora. Inclusive, ó, eu tô em uma das 14 estações que contam a Via Dolorosa de Jesus. E a gente chega a uma capela que eu vou mostrar pra você também. Me acompanhe, vambora? Pedalar? Deixa eu só te falar uma coisa, eu vim pelo caminho tradicional porque eu queria, primeiro, fazer um caminho mais curto, segundo, passar pelas 14 estações. Mas se você quiser fazer uma trilha mesmo, bem feita, tem 2 oportunidades e 2 possibilidades. Essa primeira aqui com 14 quilômetros e 200 metros, essa outra com 11 quilômetros e meio, e aí é por dentro do deserto aqui de Aruba. Venha com força de vontade porque é pesado. E depois de percorrer 6 quilômetros lá de baixo até aqui em cima, a gente chega na Capela Alto Vista. Essa capela foi a primeira igreja construída aqui em Aruba. É um lugar de contemplação. Aqui você tem alguns souvenirs, daqui a pouquinho você vai ver. Mas o legal é o seguinte, além de um momento de espiritualidade, de acalmar o coração, você tem uma contemplação incrível, porque a gente está num ponto alto e você vê todo o mar de Aruba. É um sonho. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Vamos a bailar. Coco do Brasil? Coco de Brasil, não, de coco de Aruba. É, eu quero provar esse Brasil, mesmo. decimos água e coco gelado e muito obrigado. Muito bem! Aruba, we say ice cold coconut water. Eu necessito de um coco helado agora. Ahora yo te lo tengo aquí. Rápido, helado. Mira, ahora lo voy a hacer helado, mira. Trabajamos con la tecnología en la NASA. Muchas gracias. En Aruba we say Mashadanki. Machadanki! Muchas gracias. Mashadanki. Machadanki! Remember that. Adorei essa tecnologia.
Gente, sai geladinho mesmo. Fantástico. Para apreciar um visual ainda mais deslumbrante, vale a pena passar em um dos pontos turísticos mais famosos de Aruba, o Farol Califórnia, que fica bem pertinho daqui. Bora lá! O Farol Califórnia é uma construção de pedra com 30 metros de altura. Ele fica na área conhecida como Rudishibana, perto da ponta noroeste de Aruba. Qualquer hora do dia ou da noite é uma boa hora para visitar o farol e contemplar a vista de 360 graus da ilha. Ah, e aqui ao lado do farol tem um restaurante bem aconchegante com uma cozinha italiana divina. Capítulo à parte, é você poder fazer a sua refeição com essa vista deslumbrante da parte costeira da ilha. A minha dica é você tirar um dia para almojantar aqui, apreciando o pôr do sol. Aquele almoço tardio, aqui cai bem. E é junto do maior cartão postal de Aruba que a gente começa o nosso passeio pela Eagle Beach. E ó, aqui em Aruba o negócio é relaxar. Maiô, protetor solar, coloca uma viseira, um chapéu, óculos escuros e se joga. Gente, essa é considerada uma das praias mais lindas do planeta. E realmente é um espetáculo, né? A cor da água, a areia branca, praticamente intocada. Aqui reina a paz. Essa árvore que eu te disse que é um dos maiores cartões postais de Aruba chama Divi Divi. E de fato ela é fotografada em tudo quanto é campanha publicitária e todo turista que chega aqui também quer sua foto com ela. Eu não sou diferente. Fotografa pra mim. Gente, essa água realmente é linda, né? De tirar o fôlego. Se apreciar, mesmo que seja de dentro do seu hotel, já é maravilhoso, imagina mergulhar em Aruba. E é essa experiência que a gente vai viver juntos agora. Tem duas formas. Você pode contratar um barco particular, mas você pode sair num passeio de catamarã. Vamos fazer snorkeling agora. Sem dúvida, esse é um dos passeios que mais fazem sucesso entre os turistas que visitam Aruba. A animação toma conta do catamarã e é uma ótima oportunidade de fazer amigos, conhecer pessoas de todo o mundo, acompanhados de boa música, paisagens paradisíacas e paradas para o mergulho. E se por acaso bater aquela fominha, ó, não se preocupa não, porque tem bebida e lanche a bordo e já inclusos nessa aventura. A nossa primeira parada é em Boca Catalina, onde é possível mergulhar no mar azul turquesa caribenho e explorar um pouco da vida marinha local praticando snorkeling. Se por acaso você não souber nadar muito bem, não tem problema não. É possível observar toda essa beleza boiando com os coletes salva-vidas, tá? E vale lembrar que todos esses equipamentos para o mergulho também já estão inclusos neste passeio, então não precisa pagar nada mais por isso. O que podemos observar durante o mergulho é realmente sensacional. É possível ficar literalmente entre os peixes e eles são lindos, coloridos e eles vão passando do seu ladinho assim. São diversos cardumes e toda a beleza dos corais. Gente, é demais!
passeio dura 3 horas e são 2 paradas. Na segunda parada é possível inclusive observar o navio alemão Antilhas, que naufragou no período da Segunda Guerra Mundial. E como a água é bem cristalina, é possível observá-la até mesmo da superfície. Agora, se você não gosta de mergulhar, não tem problema, porque o passeio também vale para você aproveitar para tomar sol, observando a costa de Aruba, observar e curtir a paisagem, o mar cristalino, os pássaros. Olha, eles chegam tão pertinho do barco, é uma delícia. E a diversão continua no desembarque deste passeio, com a demonstração da alegria de Aruba. Não é à toa que essa ilha é conhecida como a Ilha Feliz do Caribe. O catamarã atraca num restaurante onde as garçonetes cantam, dançam e animam os turistas. E ó, não importa a idade não, viu? Aqui é todo mundo bem descontraído. É para realmente relaxar, entrar no clima, porque é contagiante, não dá vontade de ir embora. Mas a viagem continua. Pegamos a estrada rumo ao extremo sul da ilha, pois aventurar-se em cada região daqui é experimentar tudo que faz de Aruba uma ilha caribenha tão única e diversa. Então, pé na estrada, bora conhecer mais algumas belas praias deste paraíso. Os burrinhos, coisinha mais linda, né? A gente tá no meio do caminho e de repente avista essa turma aqui. É claro que a gente não resistiu, parou para fazer um carinho neles. E a nossa guia estava explicando que é muito comum, a gente vai encontrar bastante burrinho pelo meio do caminho. Tem uma ONG que cuida desses burrinhos que chegaram à ilha na época da colonização para trazer pessoas e depois ficaram por aqui e aqui eles vão se virando, né? Por isso que essa ONG hoje é tão importante. A gente está chegando aqui na praia de Boca Grande. Essa é a praia escolhida pelos surfistas, pelos praticantes de kitesurf. As ondas são mais fortes, aqui venta bastante e é linda a praia, linda, linda, linda. A gente vai chegar lá pertinho e é claro, quero você comigo. Vem. Gente, venta muito mesmo, por isso é considerado paraíso para o kitesurf, né? Te falei que essa é a praia deles. Agora, uma coisa que eu quis conferir é a temperatura da água, extremamente agradável. Eu, que amo o mar, não vou resistir. Vamos mergulho? Bora? Vai comigo? Então vamos lá. Destino incrível, né, gente? E o bom é que é verão mesmo o ano todo, tá? E aqui, olha, apesar da alta temperatura, o vento te refresca. Se você gostou, prepare as malas e partiu Aruba! Momento Rede Vida Visita. Hoje a gente tem aquele sabonete cheiroso
e bom, com óleo essencial, que tem lá suas propriedades importantes, não é verdade? E olha, quem tá aqui com a gente já está com tudo no gatilho. A artesã Jaqueline Doce. É assim que fala o doce? É 12. 12. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu vi que você é amiga da Patrícia Figueiredo, chefe de Sim. cozinha maravilhosa. Um beijo pra Pati. E parabéns pelas coisas lindas que você trouxe pra gente. Olha esse Obrigada. sabonete. É de pitaia ou melancia? Esse é de pitaia com lavanda. De pitaia. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, esse aqui é o quê? Esse é o que a gente vai fazer hoje, que é lavanda com alecrim. Deixa eu cheirar. Que delícia, que delícia. E ela tem várias. Olha, aqui é para fazer escaldapé? Escaldapés. Que maravilha. Você pode comprar os produtos dela, você também dá aula? Sim, a gente está terminando de montar o nosso curso, mas nós já temos um e-book, né, lá no nosso Instagram, liberado para quem quiser começar no mundo aqui dos sabonetes, né, do artesanato, fazer uma renda extra e tá lá, tudo disponível. A nossa proposta é trazer a aromaterapia para o nosso dia a dia, para o nosso artesanato, fazer renda extra e relaxar a mente. Então, ótimo, é tudo que a gente precisa. A gente acabou de aprender aqui com o William Sanches, né? Bora relaxar a mente. Então, vamos lá. Esse sabonete é alecrim com lavanda? Alecrim com lavanda. E a gente está aqui falando de foco, de memória. O alecrim, ele promove isso, né, gente? Ele traz uma sensação de bem-estar, ele é refrescante, ele é expectorante e ele promove foco e concentração. Ótimo. Então, assim, dentro da aromaterapia, a gente trabalha com esse óleo para trabalhar essa área de foco e concentração. E a gente está trazendo isso hoje para o nosso sabonete, junto com a lavanda, que para a nossa pele ela é cicatrizante, a lavanda ela alivia picadas de inseto, né? Além de promover uma redução de ansiedade, promove um sono melhor. Então, se você tem aquele problema com insônia, lavanda. Então, vamos que vamos, né? Vamos lá, vamos começar. Vamos. Aqui eu tenho a glicerina que eu já derreti, tá? Ela já está na temperatura certinha para a gente colocar os óleos essenciais, porque senão ele evapora. Então, a partir de 60 graus para baixo, né, é o ideal para a gente colocar o óleo essencial. Não tem um termômetro. Como é que eu faço? Eu boto a mão aqui, ó, na panelinha. Consigo colocar a mão e segurar? Tá na temperatura certinha, tá? Eu trouxe aqui, ela já tá derretidinha, tá? Essa é a glicerina, como que a gente compra ela. Tá. Eu pico ela para colocar, para ela derreter mais rápido. E a gente vai começar, de fato, montar o nosso sabonete. Olha que legal, ela usa como forma uma caixinha de leite. Sim, isso aqui foi uma alternativa que a gente arrumou, né? Para quem não tiver a forminha, tá começando agora, a gente utiliza a caixa de leite. Então, vamos lá. Eu já botei as medidas todas certinhas do óleo aqui dentro, então eu só vou colocar aqui dentro. O de lavanda. O de alecrim. Você já parou para pensar que é muito mais fácil do que você imagina fabricar um produto, ter uma boa rentabilidade, vender o seu produto? É E verdade. ganhar o seu dinheiro? Eu sei que a situação não tá boa para ninguém, tá todo mundo tentando se reinventar. E não à toa você está assistindo a Vida Melhor, não por acaso. Né? A gente vai aprendendo para colocar em prática, pode ser a sua saída. Começar aí a trabalhar com sabonetes, porque é uma área que tem uma boa rentabilidade, não é, Jaque? Sim, além do mais, trabalha a nossa mente também, porque isso aqui é um trabalho extremamente terapêutico, relaxante. Eu comecei a trabalhar com sabonetes com esse intuito, um hobby para tirar o estresse do dia a dia. A aromaterapia ela entrou, né, em conjunto com essa prática da saboaria e unir o útil ao agradável e hoje em dia a gente faz uma renda extra com isso aqui. Eu coloquei agora um corante roxo e para dar uma quebrada nesse roxo eu coloco um rosinha, mas a cor do sabonete é muito pessoal, cada um vai A gente às vezes fazer fala no a sua. artesanato renda extra, mas a gente não pode esquecer que muitas famílias vivem exclusivamente do artesanato. Exatamente. E muita artesã vive exclusivamente do artesanato. Então, é assim, é você colocar a cabeça no lugar, é você pensar num artesanato que você dê conta de fazer, que tem uma boa rentabilidade, uma boa produtividade, Exato. né?
Sabonete dá uma boa produtividade. Dá uma é boa rápido. produtividade. Então, assim, aqui tem 1 quilo de glicerina, né? 1 quilo de glicerina, a gente consegue produzir 10 sabonetes de 100 gramas cada um, que ele é mais ou menos deste tamanho, do tamanho daquela barrinha ali, né? E você consegue vender em torno, assim, de 17 a 25 reais, dependendo do local Cada onde barra. você vai E comercializar. 1 quilo de glicerina custa quanto? 1 quilo de glicerina você consegue achar aí no mercado também por volta de 20, 25 reais. Imagina, você vai fazer uma barra e vai vender a 17. Você tem uma lucratividade enorme, Exato. né? Então, assim, o custo de um sabonete desse é menos de 10 reais. E para vender, a gente consegue colocar aí uma margem de lucro muito boa. Bom, eu já estou com o meu sabonete pronto, se eu não quiser fazer mais nada, é só colocar na forminha. Mas aqui eu coloco umas folhinhas secas de alecrim, que também é a gosto de quem está fazendo, Vai dar um charminho. para dar um Tem charminho. cliente que gosta, tem cliente que prefere lisinho. É bom você entender Além das como é que é a propriedades da própria característica do planta. seu cliente, né? Sim. E como é lavanda com alecrim, eu também vou colocar umas folhinhas de lavanda. Vou misturar tudo. O bom é que essa nossa glicerina, ela já tá com uma temperatura boa, então as folhinhas elas vão se misturar melhor, elas não vão ficar todas em cima. Legal. Pronto, misturei aqui. Vou colocar minha colherzinha aqui. E vou colocar na forminha. O tempo de cura de um sabonete desse é de umas 4, 5 horas. Em temperatura normal? Temperatura Não ambiente. precisa pôr no sol, nada, Não. né? Mas se você quiser deixar ele curar, fica bem sequinho, deixa de um dia para o outro, Tá. né? Esse daqui, eu já trouxe um pronto. Esse aqui eu fiz ontem à noite. Deixa eu botar nossa panelinha para cá. Esse aqui eu fiz ontem à noite. Uma caixinha mesmo de leite, tá? Para tirar isso daqui, é só rasgar a caixinha de leite, literalmente. Vou rasgar aqui. E aqui tá a nossa barra de sabonete. Que também é um charme você vender uma barrona dessa de sabonete, viu? Tem gente que Sim. vai amar, né? Aqui o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortá-la e vai ficar daquele jeito ali, ó. Eu tiro sempre as rebarbinhas. O que eu faço com a rebarba? Eu uso. É uma forma de eu... Se derrete novamente. Não, eu uso. Ah, você Eu levo mesma pro chu- usa. e vou usar. Ótimo. Sempre corto a rebarbinha aqui e faço as Aham. outras barrinhas. Perfeito. Então tá aqui o nosso sabonete. Deixa eu sentir esse aroma. Ai, gostoso, gente. A lavanda calma, o alecrim vai ativar sua memória, também dá alegria, super cheio de propriedades Sim, importantes. cheio de né? propriedades. Jaqueline 12. Isso. É assim? Isso. Ela está lá no Instagram como Jaque com CK 12, Jaque 12 oficial, tá? E o WhatsApp dela, tanto para você saber do curso que ela já está lá gravando, finalizando, mas também as apostilas e comprar as delícias, né? Que esses sabonetes são deliciosos para um banho bem relaxante. 11 9 5861 2397. 11 9 5861 2397. Muito Obrigada. obrigada. Até a próxima. Até. Volte sempre, viu? Voltarei. E você, vem cá comigo, porque eu prometi correr elegante. Quero saber, você quer que eu mande um beijo pra alguém? Eu tenho que mandar um beijo pra Ana, que trabalha lá com a Carol, minha filha, lá em João Pessoa. E um beijo pra tia dela, gente. Eu esqueci o nome dela. Esqueci. Tem que anotar. Ana, prometo que amanhã eu mando esse beijo com nome e tudo pra sua tia, que eu já sei que é uma querida, tá bom? Ó, vamos lá. Foto postada. O look que eu tô usando hoje é da Arte. Um beijo pra todas as meninas e pra Beatriz Galan. Luciana Ferreira, você sempre maravilhosa. Achei legal a consulta do médico. Dupa Dulce, um beijo pra você. Ela é de Resende, estado do Rio de Janeiro. Genilda Santana, muito obrigada pelo carinho. Virgínia Pimentel é de Piracicaba. Meri Duarte, Letícia Ribeiro de Alpinópolis.
Valdir Azevedo, Ofélia, William de Macapá, um beijo, muito obrigada pelo carinho. Sônia Toim, Nina Cristina, Eva Miranda, obrigada, mandou um beijo pro Bernardo e pro Domênico, que bom, querida, obrigada. Olha aqui, a Angel Souza tá pedindo um beijo para o Sergipe dela, coisa boa, beijão para toda a turma do Sergipe. Hortência Bezerra, obrigada pelo carinho. Rosai Souza Rocha, Silvia Pedraça, Euzi Dias, Esther Oliveira, opa! Nelly Trindade, Maria Antônia, mandando beijo para ela e para a filha amada dela, Amanda. Beijo para Amanda também. Beijo para Débora Gomes, mais estilo. Para Liane, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Beijo para Jane Remonte. Ah, como é bom receber esse carinho. Saber que eu tô aqui, mas você tá aí do outro lado e que de alguma forma tem aproveitado o programa. O Vida Melhor nasceu com esse intuito de agregar valor à vida da gente. Eu penso assim, na vida a gente não pode perder tempo, né? Estamos assistindo televisão, vamos relaxar, mas vamos aprender também, porque a gente vai colocando em prática um monte de coisas. Eu espero que tenha sido um bom momento para você. E agora peço que Deus te abençoe da cabeça aos pés, te dando uma tarde maravilhosa, uma noite de descanso e te convidando para o Vida Melhor de amanhã. E não esqueça, Romanos 12, palavra de hoje diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Continue firme acreditando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amo você. Segura na mão de Deus. Força. Ele está segurando a sua mão. E vai. Vai na fé. Até amanhã. Você. Não.